Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortaleceu. Olá, boa noite a todos vocês. Bom, esse trechinho de música que o Júnior colocou aí para vocês escutarem é a música Santa Casa Santa, cantada por Carlinhos Conceição, e está à disposição no YouTube para quem quiser escutar ela por inteira. Ela é uma música super bonita, a letra dela é muito bonita, né, Júnior? Vale a pena realmente. Quem nos mandou isso foi a Yolanda Bezerra. Muito obrigada, Yolanda Bezerra. A gente não conhecia, a gente adorou ouvir ele cantando. Então, para quem quiser assistir toda a música, é no canal do YouTube Te Vejo Além Daqui. É Te Vejo Além Daqui. É o T mudo, como de TV mesmo, sabe? Te Vejo Além Daqui. Bom, gente, espero que todos estejam bem. É com muito carinho que estamos aqui novamente para fazermos o Evangelho do Lar. Agradecemos a todos pela companhia, agradecemos a Deus pela oportunidade e a espiritualidade por estar conosco neste momento. Agradecemos também a todos vocês que participam com a gente, que deixam ali os comentários, sempre com tanto carinho, e divide, né, um pouco de vocês com a gente, com todos que ali podem ler. E foi muito especial essa semana, porque foram vários comentários. Quem tiver a oportunidade de poder dar uma lida em todos seria interessante. A gente agradece muito, agradece de coração, né, Júnior, todo esse tempo que vocês se disponibilizam a escrever alguma coisa, a deixar um recado, a contar uma história. Isso aqui a gente fica lendo, tá? Só para acrescentar, a gente geralmente responde aos comentários colocados durante a semana no próximo Evangelho, entendeu? A partir de hoje, a gente vai começar a ler os comentários e na próxima semana eu vou responder o que foi colocado nessa semana. Bom, gente, a gente vai pedir para vocês agora que deixem junto aos computadores uma garrafa com água ou um copo d'água, conforme vocês preferirem. A gente pede sempre uma garrafa porque a gente vai tomando a água durante a semana. Essa água então vai ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. E vocês podem então continuar tomando essa aguinha durante a semana até o nosso próximo encontro. A Neiva Mello, né, te perguntou se pode colocar a água fluida junto do nosso Evangelho. Se tá valendo, tá valendo sim. Ela perguntou, tem valia eu colocar água quando a gente está fazendo evangelho? Sim, já é para isso, tá? Tem muitas pessoas que não têm, de outros países, né, que não têm centros espíritas, como a Berk e outros mais, de alguns lugares, né? Não sei se Portugal nem todos os lugares tem. Então, isso aqui é um evangelho no lar. Então, bota a garrafinha de água, que nem a Janete diz, e a água vai ser fluida, sim. No caso, ela é a Neiva Mello. A Neiva é a que fez a cirurgia espiritual, não foi? Teve uma pergunta também a respeito da cirurgia, se poderia também fluidificar as águas. Sim. Pode ser feito também. Sim, claro. É o mesmo, vale tanto para uma quanto Eles vão para até outra. a casa de vocês através desse evangelho. Bom, gente, o evangelho ele é feito uma vez a semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente.
O importante então é essa união com o plano espiritual, é essa corrente que a gente faz para que haja harmonização dentro dos nossos lares. Então não tem problema se estão sozinhos, se estão acompanhados com os familiares. Sozinhos a gente sabe que a gente nunca está, a espiritualidade está dentro da casa de cada um de vocês. Tá ok? Então vamos esquecer dos problemas que tivemos durante o dia, durante as nossas semanas. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Vamos agora com a colaboração, aliás, agradecendo já a Dileia Aparecida Garcia Vieira, que deixou a contribuição ali do Pai Nosso aramaico, e a Irani Silva, que deixa ali, autoria de Paulo Sérgio Lopes, que fala sobre a calma. Gente, não deixem de ler, é muito bacana, muito legal. Agradeço muito a participação de vocês. E a gente lê então da Monique, eu não sei se eu vou falar certo, tá, Monique? É Monique Leutweiler. Me perdoa se eu falei errado, né? Mas faz parte. Vamos lá então. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Fonte, livro Paulo Estevão, Prece dos Aflitos, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damascena Ferreira Júnior, por ser uma edição mais nova, um pouco mais moderna, então, para a nossa compreensão. Mas vocês podem estar me acompanhando pelo Evangelho Antigo. Estamos, então, no item 6 e item 7, tá? Não acreditem em todos os espíritos. Item 6. Meu bem amados, não acreditem em todos os espíritos. Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, vêm dar-lhes o golpe mortal, contrariando o que muitos falam sobre o espiritismo. Por isso, não peçam ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o espiritismo vem revelar outras leis, até então desconhecidas, e que regem as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. As leis espíritas também são leis da natureza, do mesmo modo que as leis científicas. Ao explicar alguns fenômenos até então incompreendidos, a ciência espírita destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso, impedindo que certas pessoas explorem esses fenômenos em benefício próprio. Assim, aqueles que tentassem se passar por enviados de Deus não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, pois logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, os fenômenos por si só nada provam. A missão se prova pelos efeitos morais,
o que não é dado a qualquer um produzir. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, ao pesquisar a causa de certos fenômenos, levanta o véu que encobria muitos mistérios. Apenas aqueles que preferem viver no escuro em vez de viver na luz têm interesse em combater os ensinamentos espíritas. Mas a verdade é, como o sol, dissipa o mais denso dos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, e que não se encontra entre os seres humanos, mas sim entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que após desencarnarem, se disfarçam sob a máscara de nomes respeitáveis para fazer com que suas ideias absurdas e extravagantes sejam aceitas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, os espíritos enganadores atuavam de maneira menos ostensiva, manifestando-se pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. É considerável o número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nestes últimos tempos, se fizeram passar por alguns dos antigos profetas, pelo próprio Jesus, por Maria, por sua mãe e até mesmo por Deus. O apóstolo João nos previne sobre eles quando diz: Meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos. Tenho antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo nos fornece os meios para que possamos reconhecer as características que definem os bons espíritos, e essas características são sempre de ordem moral e nunca de ordem material. Aqui diz para ler o Livro dos Médiuns, capítulos 24 e seguintes. Na distinção entre os bons e os maus espíritos é que podemos aplicar a palavra de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore por seus frutos, pois uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Os espíritos são julgados pela qualidade de suas obras, assim como se julga uma árvore pela qualidade de seus frutos. Olá, como é que estão todos? Espero que estejam todos bem. Já estamos num avanço, desse ano. Muitas mudanças no ar, muitas coisas acontecendo, mexendo com a nossa sensibilidade, mexendo com o nosso equilíbrio. Realmente a gente está num momento bacana da vida, Não importa a idade, Todos estão passando por várias questões de ordem moral em suas mentes, Fazer ou não algo, aventurar-se, ir ou não, sair da casinha, fazer algo novo, inovador, investir, arriscar, perder medo, Tudo isso são coisas que estão acontecendo nos dias atuais. E esse tipo de vontade de fazer as coisas acontecerem, fazerem diferente, são as intuições que a gente recebe. Muitas vezes a gente está lá em casa agoniado porque não tem dinheiro, porque não tem isso, não tem aquilo. Aí de repente dá uma vontade muito grande, não, agora eu vou sair, vou lá, vou fazer, vou conseguir. E a pessoa vai e consegue um emprego, consegue um serviço, consegue vender algo, consegue realizar alguma coisa que havia necessidade naquele período, naquele momento. E aí ela agradece, aos milagres, e isso não são milagres, Isso são coisas naturais e normais. A influência de espíritos em nossa vida é uma coisa muito normal, muito constante. Eles estão a toda hora nos influenciando. E
a questão aqui é a gente identificar aquela influência boa e de saber diferenciá-la da influência má. E o próprio texto aqui nos fala muito bem sobre isso, dizendo que a boa sempre vai ter uma ordem moral e não uma ordem material. Muitas pessoas acham que vão pedir, através do Espiritismo, eu vou pedir para mim obter tal coisa, vou obter tal coisa. Eu quero um emprego melhor, eu quero uma ascensão no meu posto que eu estou trabalhando, no meu serviço. E quando a pessoa muito quer, os espíritos influenciam ela a levantar-se da cadeira e começar a agir para conquistar aquilo. Começar a trabalhar. E às vezes ela vai no caminhar, no processo dessa evolução de se mexer para buscar aquilo, ela vai aprender outras coisas, vai enxergar outras oportunidades e às vezes até se desvia daquilo que era um objeto de desejo para realizar algo diferente que lhe fará muito bem. Então assim, não vai vir para vocês nada de presente. Tudo é uma questão de estímulo para que vocês possam fazer alguma coisa, porque a vida é de vocês. A influência dos espíritos é constante. Então nós temos que reconhecer isso. E nós vamos ter muitas pessoas encarnadas, que vão lhes oferecer materiais, bens materiais. Olha, gente, não é rezando que você vai conseguir um bem material. É atuando, é agindo. Você quer rezar por alguma coisa moral, a saúde de alguém, o processo de evolução de alguém. Muitas vezes vocês vão rezar pela cura, isso é tudo de ordem moral. Benefício do outro, em benefício de si próprio, muitas vezes, rezo para que eu consiga passar por uma cirurgia, tudo bem. Isso é um benefício moral. Agora, você não vai rezar para conseguir acertar na loteria, para ganhar o carro dos sonhos, para fazer a viagem tão querida. Não. Eles não têm interesse disso. Tá? Então, às vezes, tem que tomar cuidado, porque nós vamos ter pessoas encarnadas que vão oferecer essas possibilidades. Tá? Isso é um tipo de ação que a gente tem que saber identificar. Isso tem um procedimento moral, entende? Mas o texto ele continua falando que o Espiritismo já diz que não faz milagres. Ele explica as leis que existem e principalmente que nós temos que trabalhar sobre isso. Eu não me lembro agora quem falou do evangelho passado que não é a informação que faz a evolução. É óbvio, quando a pessoa os espíritos estão desencarnados, eles não têm informação de tudo, mas eles não vão evoluir, não é pela informação. É através do trabalho, do sacrifício, eles fazendo, e só vai ser possível essa evolução eles estando encarnados. Aí o espírito evolui, ele teve acesso à evolução, isso não significa. Ele teve acesso à informação, isso não significa que ele está evoluído. E às vezes você pode lançar informações para pessoas encarnadas, não significa que elas vão aproveitar aquilo. A não ser uma coisa ou outra, uma rebarba daqui, algo na tangente, mas isso são detalhes. Então, muitas pessoas, elas geralmente vêm até o Espiritismo buscando, no caso, a satisfação material, e ela vai receber lá uma energia boa, um passe de tratamento, uma leitura de inspiração para dar uma sequência na vida, que é muito importante, que é extremamente fundamental. E não se esqueçam que é o vínculo de vocês para com Deus. Vocês não estão sob ordens de outras pessoas. Ordens que eu digo não é em função de trabalho ou em função de obedecer às leis, não. Assim, vocês são os comandantes da vida de vocês, é que eu quero dizer. Os atos de vocês têm que estar enquadrados dentro de alguma coisa, com certeza. Tá? Mas vocês é que vão decidir o que vão fazer, da maneira que vão fazer, como vão proceder. E é óbvio que vai ter uma resposta
em contrário a tudo que vocês fizerem, lei de ação e reação. Se vocês fizerem o bem, vão receber o bem em retorno. Se vocês fizerem o mal, vão receber o mal em retorno. É uma lei simples. Não tem mistério. Aí muitas pessoas já procuraram a gente assim, tipo, eu já fiz tanta coisa errada, agora eu tô com medo, né, de querer mudar porque eu vou sofrer as penalidades. Sim, você tem que ter medo de não querer mudar, de não querer evoluir. Isso sim, tem que se ter medo. É preferível que você se empenhe em melhorar, né, agora que você está querendo mudar de vida, mas espere a vida um pouco de dureza. E você vai melhorando. Se você insistir em querer melhorar, automaticamente as coisas já vão se ajustando porque você está semeando novas sementes. Então talvez o início da jornada seja mais duro devido a um passado, né, um pretérito de avassalador, né, de assombro. Agora você começa a jogar sementes boas e começa a colher. Então continue sempre trabalhando no bem. É o que a gente diz para as pessoas, né, que querem mudar. Continua sempre, porque muita coisa vem em resposta de muitos atos. E é a coisa mais corajosa que tem na vida é a gente parar e fazer uma reflexão sobre os nossos atos e entender, poxa, eu errei e agora eu quero fazer coisa diferente, quero fazer melhor. Então a gente vai lá, trancos e barrancos, né? Muitos vão até o fundo do poço para recomeçar e qualquer passo é uma vitória. Tá? Além disso, o texto fala do que é mais importante, né? Que é o assunto do título, né? A preocupação do Espiritismo não é quanto àqueles que se dizem profetas, curadores, milagreiros, mas são encarnados, que tu consegue distinguir pelo fato moral. Olha, esse aqui eu consigo ver, esse aqui não é. Não, esse aqui é só uma pessoa, um charlatão, né? Agora, o que o texto fala ali, que é fundamental, que é o foco, são os enganadores desencarnados. Por quê? Porque muitas pessoas que, quando encarnadas, elas eram muito orgulhosas e elas usavam de embustes, mentiras, para poder criar situações. Quando elas desencarnam, você acha que muda? Algumas novelas do passado faziam isso, né? Você morreu, virou um santinho, né? Tá tudo perdoado, tá tudo resolvido. Não é bem assim, né? Elas vão continuar sendo o que eram. Se eram ruins, vão continuar sendo ruins, porque isso é um processo interno de evolução. É um processo interno. Elas vão continuar sendo ruins. Então tem muitos espíritos zombeteiros que vão trabalhar em cima das pessoas, né? Que nem eu falei lá no início da palestra. No início do meu comentário. Que nós somos influenciados o tempo todo, né? Então tem muitos que vão ser influenciados de forma errônea, errada. Por isso que tem que saber reconhecer, tá? Porque nos centros espíritas já existe, né, essa dificuldade. Porque às vezes a vaidade até bate no centro espírita, né? O médium se acha diferente dos outros, melhores, porque atende um e o outro. E aí cabe ao diretor enxergar, ver se é realmente aquele espírito. Se não é um espírito se passando por um espírito superior, ele não tem essa categoria. E está passando coisas que ele não saberia responder, que ele não teria ideia, porque a falta de conhecimento que tem para as pessoas nesse planeta é a mesma de alguns espíritos depois de desencarnados. Somente espíritos superiores conseguem ir além, sabe? E enxergar além, ir até outros mundos, fazer outras coisas. Espíritos mais ou menos materialistas, presos à Terra, eles, ao material, né, eles continuam com a mesma experiência. Então eles vão querer afetar, querer iludir. Vão vir com outros nomes, né? Porque nem todos os médiuns atuam em centros espíritas, né? E eles recebem essas informações e acham que estão lidando com pessoas importantes, né? E o Espiritismo já deixa bem claro que não tem essa importância, o nome da pessoa, nada, o que importa é a moral.
Então, muitas vezes, um grande homem que já viveu no passado, que exerceu muitas coisas, se viesse a dar uma orientação, ele não diria o nome dele. Ele falaria a orientação simplesmente sem se preocupar com o nome, como o André Luiz, como outras pessoas que vêm e se apresentam com uma frase que vai servir de estímulo para alguém, que vai servir de impulso, porque o objetivo sempre é a criação moral dentro daquele ser humano necessitado que está sofrendo. Então tem esses detalhes. Então, e até dentro dos centros espíritas, como eu falei antes, se encontra, né? Se não tiver estudo, se encontra lá espíritos zombeteiros que vão atrapalhar o serviço. É claro que os centros espíritas sempre voltam-se para os estudos, tá? E é claro que a pessoa que escuta, que é médium, que é vidente de alguma forma, que é médium, ela tem que estar permanentemente estudando até para saber. E para isso, o melhor livro é o livro dos médiums. Os livros dos médiums explicam tudo passo a passo, como procede, como tu identificar, como tu não identificar, até para vocês saberem, né? Que vocês vão, às vezes, frequentar um centro espírita, saber se aquela informação procede. Você tem que saber identificar o ambiente, o lugar, identificar a moral das pessoas. Mas para isso, vocês também têm que estar bem. Entendem? Então não procurem um centro espírita para poder conseguir coisas materiais, e sim para poder conseguir uma coisa muito valiosa, que é a evolução de vocês. É vocês avançarem nesse processo e subirem degraus, né, que serão efetivamente totalmente utilizados por vocês na vida verdadeira, tá? Com isso, então, eu encerro meu comentário. Vamos agora, então, à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. E que atendam a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces e a todos que participam do Evangelho. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, e que os bons espíritos possam irradiar luz para cada peça da casa de vocês, para o ambiente onde vocês trabalham, sobre vocês, e que os bons fluidos possam ser levados a cada cantinho, que possam ser tirados ali toda forma, pensamento negativa, toda a ideoplastia, tudo que é de ruim,
e que seja transformado isso em coisas boas e levados para aqueles que precisam, que os ambientes sejam tratados de forma que sejam menos afetados por más intenções, más ideias, né? Qualquer avanço é um grande avanço, e que a casa de vocês seja realmente um local onde vocês possam se sentir bem e à vontade. Que as preces sejam atendidas conforme os desígnios de Deus, que é o grande arquiteto do nosso mundo, do nosso planeta, de toda a existência, e que a gente possa entender as coisas e aceitá-las como devem ser. Em nome de Jesus, eu declaro encerrado aqui o nosso Evangelho de hoje. Bom, para aqueles que vão continuar, né, eu vou ler aqui alguns comentários. Primeiro, eu gostaria de dizer que hoje é aniversário de lançamento do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me esqueci de colocar lá no Instagram. É que eu tenho que achar tempo para me colocar no Instagram, né? Eu vou lá, mexo, deixa a Janete, deixa o Eri bota um monte de coisas direto, né? Mas hoje, 15 de abril, é lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1864. Né? É a terceira obra básica da codificação. E aniversariantes, nós temos o nosso amigo, né? Maurício Rilui, que, aliás, o pai dele, né, fez aniversário ontem, o seu Evandro. A mãe, a dona Lucélia, vai fazer aniversário amanhã, vai ter festa pra caramba, né? E eu acho que mês passado, né, foi a tua esposa, né? Acho que a Adriana. E teu filho Pedrinho, né? Um abraço para toda a família, ele pediu para dar um oi ali pros pais dele, né? Tudo bom, seu Evandro, dona Lucélia, né? O nosso Maurício está sempre participando aí. Um forte abraço para vocês, uma mão na cabeça do Pedrinho aí, para a esposa Adriana. Boas festas, né? Vai ter um engorde do pessoal de tanto bolo. Vamos lá, então. A professora Paula Ugaldi, ela pediu para falar sobre extraterrestres e sobre o livro Sagrados Ocultos. Bom, não é a nossa área, desculpe falar isso, né, lamentar dessa forma, mas não é a nossa área falar dessa parte de extraterrestres, né? De vidas em outros planetas, mas isso faz parte, sim, do Espiritismo, né? Inclusive no livro dos Médiuns vai abordar, no livro dos Espíritos vai abordar, na Revista Espírita, do primeiro ano lá de março de 1858, Kardec responde essas perguntas. Chico Xavier fala sobre isso. No livro Consolador, né, no capítulo 3, a questão 73 também fala sobre isso, né, sobre extraterrestres, porque as pessoas perguntam sobre as formas, se existe ou não existe. O que eu posso falar, é claro que eu sei vi mais isso do que a Janete, né? Eu fiquei muitos anos vendo essa parte toda ali, mas não é do nosso evangelho, tá? Eu só vou porque você questionou. Mas eu te recomendo, assim, ó, a assistir a palestra do Geraldo Lemos Neto, tá? O nome da palestra, se não me engano, é Vida Extraterrestre. É só procurar no YouTube essa palestra, tá? E ele vai explicar direitinho. Para quem não conhece, o Geraldo Lemos Neto, ele era amigo do Chico, ele foi para entrevistar Chico e ficou lá conversando. Ele tem bastante conhecimento dessa área, ele sabe de coisas que o Chico falava para ele e ele vai também pegar apontamentos para melhor direcionar sobre isso, né? Mas o que eu poderia dizer é que é uma comunidade universal, viu? Porque somos todos criações de Deus. É claro que a forma vai ser conforme a orbe que vai estar habitando, né? Não vão ter as mesmas características. Em muitas literaturas vocês vão ver isso, né? Vai falar sobre vários mundos habitados, né, do plano espiritual. Seria muito pequeno da nossa parte achar que diante de bilhões de planetas, só a Terra teria, no caso, vida. Essa vida, como a gente conhece, essas pessoas com esse corpo aqui, é claro que aqui é Terra, né? Os outros é adequado. O espírito, então, seria o geral de todo mundo, sabe? Espero que eu tenha respondido. Eu não conheço o livro Sagrado Oculto,
né? E conhece? Já ouviu falar desse livro? Ela perguntou. Mas aí a gente vai dar uma pesquisada, tá? Vou procurar para ver o que pode falar sobre isso. Bom, a Neiva Mello tu já respondeu, né? Que se essa água fluida valia. A Vera Lúcia aqui estava com uma dúvida porque ela tem vizinhos que fazem taromagia. Só um pouquinho aqui, infelizmente eu não peguei o nome da pessoa. Você não colocou aqui, eu acho, né? Ela pergunta porque ela fez, eu já tinha comentado isso no início, ela fez uma cirurgia espiritual, vai terminar a água que deram para ela, se ela pode então utilizar a nossa água. Essa foi a pergunta. Ah, sim. Pode ser sim. Sim. É tão válido quanto a outra. Pode ser feito sim. Obrigado, Anete. Então, esse evangelho é um evangelho, pessoal. Ele pode ser online na internet, mas ele é um evangelho. Vocês vão estar fazendo e vai ter assistência, né? Por isso que nós estamos aqui apenas intermediando. A Vera Lúcia, então, falou que tem vizinhos que fazem taromagia, que ela não sabe o que vai fazer. Olha, é mais ou menos assim, ó. Vão ter sempre pessoas que vão fazer coisas absurdas. Mas nada é por acaso, né? Porque vão ter pessoas que vão procurá-las, porque tem necessidades. Essas coisas acontecem porque as pessoas buscam alternativas, soluções para amores, para desilusões, para conquistas, que nem eu estou falando aqui agora. No Espiritismo, a gente vai falar sempre do teu crescimento pessoal. Você, às vezes, tem que passar por sacrifícios. Sabe que se você não levar a sério a tua vida, não vai ter bons espíritos te acompanhando. Se você não der valor para ela, se você não quiser fazer nada, sabe, abandonar ela, é óbvio que vai estar assessorado por pessoas que vão compactuar com esse pensamento de derrotismo, né? Enquanto que, na verdade, nós estamos aqui para vencer. E quando a gente fala assim que está para vencer, porque a gente tem que passar por batalhas, né? Tu vai vencer o quê? Se tu não tomar uma atitude e não enfrentar algo, né? A própria palavra vencer já diz que a gente vai enfrentar obstáculos. Então, obstáculos fazem parte da vida, sofrimento, dor, perdas fazem parte da vida, tá? Você não deve, Vera Lúcia, interferir nesse processo aí, tá? Deixa que automaticamente as pessoas que estão ali procurando, elas vão uma hora mais cedo ou mais tarde se tocar disso e vão acabar elas mesmas agilizando qualquer tipo de processo para extinguir esse tipo de trabalho. Mas isso só acontece porque tem pessoas que procuram esse tipo de favorecimento, que elas não aceitam ter que passar por sacrifício ou perder algo, né? Isso tudo então faz parte de um orgulho pessoal que tem que ser combatido. Então cada pessoa resolve os seus problemas. No caso, tu continua na tua área, no teu serviço, na tua sequência. Você falou que trabalhava naquele negócio de vida, né? De atendimento à vida, valorização da vida. Parabéns por isso, né? Isso é uma coisa muito importante. Isso ajuda as pessoas. Significa que você está entendendo que valorização da vida. Agora, essas coisas que acontecem, essas mágicas aí, isso são coisas que se extinguem. Até pelas próprias pessoas que estão ali frequentando e usando, elas acabam às vezes vendo que nada disso acontece. Então cada um cria a sua própria forca, né? Para se enforcar. Deixa acontecer que vai se resolver. E Deus vê tudo, sim. Não existe nada que Ele não veja. Nem nesse planeta como fora desse planeta, né? Aí por falar, os espíritos, além de habitar outros mundos, habitam também o espaço, tá? Então é uma coisa um pouco além. Muito além. A gente ainda está aqui nessa conversa de vamos melhorar, mas tem muita coisa que acontece em torno disso. A Maiara Vieira recomendou uma palestrante, porque ela estava citando os palestrantes, né, no evangelho passado, a Maíse Braga. Eu assisti, eu achei ela bem interessante, bem legal. É claro que eu até me lembrei quando eu estava que tem o Américo Nunes, tá? Que ele também é muito bom, tá? Então tem vários que são muito bons. Obrigado pela dica, então. Vamos lá, Manuela Pinheiro. Ela falou ali da obsessão que está acontecendo sobre o filho de uma pessoa muito ligada à família, né? Olha só, se você tem a indicação de que realmente aquele obsessor é conhecido,
Veja o que eu estou dizendo. Se você tem uma indicação certa de que o obsessor é conhecido, lá no final do livro dos evangelhos, do nosso evangelho aqui, no finalzinho do livro lá, tem orações para obsessores, obsediados. Faça isso. Continue fazendo as tuas rezas, as orações para que tudo passe, né? Principalmente para que o obsessor se ilumine. Agora, se tu sabe quem é o nome, coloque o nome dele naquelas orações finais lá, sabe? Que tem uma parte que vai dizer um fulano de tal. Assim você cita o nome dessa pessoa. Mas faça com muita força, faça várias vezes, tá? Que automaticamente ele vai se acalmando, né? O obsessor, às vezes, ele está levado por uma mágoa, como você mesmo disse, um ressentimento. E ele precisa só se acalmar, porque quando a gente está calmo, a gente enxerga tudo de forma diferente, né? Por outro ângulo. O Cabral, né, o nosso School Spider ali, canoense, ele citou também o Saulo Calderon. Eu não assisti ainda, mas eu vou dar uma olhadinha, tá? Cabral, obrigado pela indicação. Aqui a Catarine, ela falou também, né, Catarine Brandão, que teve uma crise de pânico numa BR e o que salvou ela foi fazer a expressão do sorriso, respirando lentamente. Né? Isso funciona assim, né? Quando a gente está em pânico assim, essa expressão do sorriso assim, ela é fantástica, né? Porque teu corpo se obriga, né? Tu fica ali e parece que tudo entende, o cérebro entende, ó, os músculos estão reagindo assim, essa... E você vai, né? E existem outras receitinhas, né? Que são coisas simples, mas são eficazes. Elas dão a resposta na hora que a gente precisa. E a respiração é tudo, né? Nós falamos que a gente faz o Tai Chi Chuan, né? Também a gente gosta de fazer isso, é muito bom. E a Clotildezinha Rodrigues, né, disse que estava estudando pelo nosso PAD. Então, convido a todos a fazer o curso da PAD. Lá no nosso site, está ali o site www.luzespirita.org.br. Tem os cursos que acontecem lá. E para encerrar, vou mandar meu abraço para Matilde Borges, para Vera Lúcia, para Oswaldina Castelo Branco, para Monique Marcelino, Rosemary Andrade, Andréa Miriam Laurindo Siqueira, Toninha Monteiro, a Nerice Andrade, a Monique Leutwiller, a Neide Fukuoka. Eu estou tentando acertar o nome que nem a Janete falou mais bonito. Samara Loyola, o Eduardo Colucci, a Edna Torres, Alice Galo, o Genivaldo lá da nossa LP4 e a Márcia Azevedo Leite. A Maria do Carmo, que sempre contribui com a gente. O Vanderlei Aleixo e a Regina Maria Vieira. A Maria do Carmo, ela vai já colocar para vocês ali os capítulos, né? Ela sempre faz a gentileza para nós. Muito obrigado, Maria do Carmo. Sabe, a gente já conhece alguns assim, já automaticamente. Um abraço, forte abraço para Itu. E fiquem todos com Deus. Uma grande semana, repleta de muita coragem, muita força. E vai tudo se ajeitando e vai tudo dando certo. Deus fique com vocês. Ótima semana a todos. Fiquem com Deus até quinta-feira, às 20 horas. E vamos ao nosso passe musical agora com Eli Lopes. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, tudo é expressão de amor, e deixe essa energia te envolver.
A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, tudo é expressão de amor. Deixe ser viagem se essa luz viagem passará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita.